Bom, galera, iniciando mais um vídeo aqui da nossa série Estatística Básica com R. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre estruturas de dados dentro da linguagem R. Então vamos começar pela estrutura mais simples que a gente tem, que são as variáveis. Variáveis são objetos que geralmente a gente vai atribuir somente um valor a elas. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma variável quantitativa e atribuir aqui para a variável A o valor 2. Certo? Então, A recebe o valor 2, a gente pode verificar que a classe dessa nossa variável que a gente acabou de criar é numérica. E além da numérica, a gente tem outras classes de variáveis que a gente pode atribuir também. Então, vamos criar aqui uma variável B, por exemplo, e atribuir para ela uma string, né? Um trecho de texto. Então, vamos por aqui que B, a gente tem aqui estatística. Então, a gente consegue ver aqui que a nossa classe desse nosso objeto B é caractere. Então, é importante ressaltar isso, que as variáveis, sempre que você vai atribuir texto a uma variável, né, algo qualitativo, ou seja o que for, você tem que atribuir isso entre aspas. Se você não fizer isso, vai dar erro. Então, sempre que você for atribuir texto a algum objeto do R, utilize as aspas. Além das variáveis quantitativas e textuais qualitativas, a gente tem também variáveis booleanas, ou seja, vetores lógicos ou variáveis lógicas. Então, vamos supor aqui, por exemplo, um objeto CP vai receber aqui o valor true, certo? A gente pode verificar que a classe do nosso CP é lógico, ou seja, só recebe true ou false. Além de variáveis, que são a, as estruturas de dados mais simples dentro da linguagem, a gente tem também os vetores, que nada mais é do que uma série de valores ou uma série de variáveis, geralmente do mesmo tipo. A gente tem vetores também mais complexos, mas isso será explicado em outro vídeo. Então vamos criar aqui um objeto, por exemplo, um vetor de alturas, né? Um objeto que a gente vai colocar dentro dele uma série de alturas. Como que a gente cria um vetor? A gente vai colocar aqui o nome do nosso vetor que a gente está criando e atribuir para ele vários valores. Então, a gente vai fazer isso através dessa funçãozinha C, e aí dentro desse C a gente coloca os valores. Então, vamos colocar aqui 1,80, 1,91, 1,78, 1,60, e aí a gente pode conferir que as nossas alturas estão todas aqui dentro desse vetor. Se a gente quiser pegar alguma altura, algum valor específico dentro desse nosso vetor, a gente vai usar as chaves e selecionar, por exemplo, o valor 3 dentro desse vetor. Ele vai retornar para a gente 1,78. Além dos vetores, a gente tem também as matrizes. Então, vamos aqui, só para fins de demonstração, fazer uma matriz aqui. E a matriz a gente vai declarar uma matriz através da função matrix. Então, matrix, o que ela vai receber? Ela vai receber os teus dados, vai receber o número de linhas e o número de colunas também. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, vamos supor que a gente quer fazer uma matriz 2 por 2 com essas alturas que a gente já definiu. Então, vamos colocar aqui o data, ela vai receber alturas, número de linhas 2 e número de colunas 2. A gente pode verificar aqui na matriz que ele já formou esse objeto para a gente. Só ressaltar aqui que ele está preenchendo por colunas. Se você quiser que ele preencha por linhas, ele tem essa opção também. Mas também será posteriormente. Além das matrizes, a gente tem também o objeto que a gente mais vai usar dentro do R, que é o mais comum para a gente fazer análise de dados, que são os data frames. Então, eu vou criar aqui um objeto dados e como que a gente vai atribuir ou criar esse nosso data frame? A gente vai usar aqui a função data.frame e, bem parecido com o que a gente tinha nas matrizes, a gente vai colocar aqui, por exemplo, as nossas alturas.
né? Então, o data frame das alturas, ele nada mais vai ser do que um vetorzinho, né? Vai ser um vetor transposto dessas alturas, né? Agora, a gente pode colocar mais coisas. Então, vamos supor que a gente quer as alturas, a gente quer também o sexo dessas pessoas, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, as alturas vai ser igual a esse objeto alturas, sexo vai receber um vetorzinho de valores, M, F, F e M, por exemplo. Então, fazendo isso, a gente tem agora os dados e ele vai ter as alturas e o sexo correspondente àquela altura. Então, essa é a estrutura de dados que a gente mais vai utilizar. Então, o último objeto que a gente tem é o objeto mais geral de todos, que são as listas. As listas não dependem de que você tenha objetos de igual tamanho, não depende que sejam do mesmo tipo. É o objeto que vai aceitar quase tudo. É o objeto mais geral que a gente tem dentro do R. Então, vamos criar aqui um objeto lista 1, por exemplo. E essa lista 1, a gente vai atribuir algum valor para ela através da função list. Então, vamos colocar aqui os objetos que a gente já tem anteriormente. Então, vamos colocar um list que vai receber o nosso objeto A, o nosso objeto CP, as nossas alturas, a nossa matriz e os dados também. Então, perceba que a gente colocou duas variáveis, um vetor, uma matriz e um data frame dentro dessa nossa lista. E quando a gente der lista 1, ele vai aparecer todos eles separadamente. Então, a gente pode ver aqui que o nosso quinto elemento, quinto objeto dentro dessa nossa lista é o nosso data frame, o nosso quarto objeto é a nossa matriz, o terceiro objeto é o nosso vetor, e o segundo e o primeiro são nossas variáveis. Então, são essas as estruturas de dados que a gente tem dentro do R. A gente vai preparar um script bem comentadinho, bem bonitinho para disponibilizar para vocês e vai estar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.